Por que Deus permite o mal? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Matheus Assunção. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre esta questão que é muitíssimo interessante, que é o problema do mal, né? No fim das contas, se Deus existe, por que o mal existe? Então é um assunto que é muitíssimo interessante. Peço que desde já você se inscreva aqui neste canal, curta também o vídeo, ative o sino das notificações para ficar sempre por dentro dos conteúdos que coloco aqui. Então, vamos falar sobre esse assunto que é realmente muito interessante, né? Tiveram vários filósofos que trataram ele. São Tomás de Aquino, por exemplo, né? Na Suma Teológica, logo ali na segunda questão do terceiro artigo, ele trata essa questão ali, ainda que brevemente, sobre o problema do mal, quando ele vai falar sobre as provas da existência de Deus, né? Uma das oposições que se encontra para isso é justamente o mal existe no mundo, né? Então, como é que Deus existe? E aí ele resolve essa questão apresentando ali uma resposta de Santo Agostinho, que é conhecida de muitas pessoas, que é justamente, né, Deus é bom, né, e o mal existe, ok, mas como que isso é possível, né? Como é que Deus permite o mal? E Santo Agostinho responde de modo muito bem, falando que o mal existe porque Deus permite, né, os males para tirar daí um bem maior. Exemplo disso que nós temos é a própria redenção do gênero humano, né? É que foi devido ao pecado original, né, que veio a redenção do gênero humano. Então, se não fosse o pecado de Adão, nós não teríamos acesso a tão grande graça, né, que foi a redenção proporcionada por nosso Senhor. É isso que a igreja canta no Exulta do Sábado Santo, né? Ó feliz culpa de Adão que nos fez merecer tão grande Redentor. Então, o pecado original possibilitou justamente a redenção dos homens e a aplicação, né, dos frutos da redenção por meio dos sacramentos, né? Então, Santo Agostinho realmente dá uma resposta muitíssimo boa. Acontece que nessa discussão do problema do mal, tem também aqui uma coisa muito específica que é o livre-arbítrio, né? Que proporciona o mal entrar no mundo. É algo que é muitíssimo importante nós comentarmos aqui, porque realmente entra nesse assunto de modo muito específico. Então, a primeira coisa é saber se o livre-arbítrio existe, né, realmente. E nós podemos verificar isso de modo muito simples. Por exemplo, se nós pegarmos, né, um animal, né, um cão, e o homem, né, nós podemos perceber que o homem ele tem livre-arbítrio, ao contrário do cão, porque o cão, ele, se está com sede, ele bebe a água, uma água, por exemplo, da onde ele estiver, né? Mesmo se a água estiver suja, né, ele vai beber mesmo com sede, ele não vai raciocinar, não vai deliberar sobre aquela situação e emitir um juízo. A comida que eu colocar lá para ele, ele não vai ficar, não. Eu não quero essa ração agora, eu prefiro uma carne de um pernil, né? Sei lá, algo mais delicioso. Então ele não vai querer uma picanha, né? Ele vai comer o que vai estar ali na frente dele. O que acontece é que o homem, ele tem essa capacidade justamente de deliberar. Para poder satisfazer o próprio apetite, o homem ele tem a capacidade de escolher entre beber água ou tomar um suco, ou ainda tomar um vinho. Então, o homem tem essa capacidade de deliberar, de escolher as coisas para poder satisfazer um apetite que ele tem. Então, aí já se verifica de modo muito fácil que o homem tem livre-arbítrio, ele tem a capacidade de escolha. Então, uma vez entendido que o homem tem livre-arbítrio, o que é o livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a capacidade de escolher entre os meios para poder alcançar um fim. Então, o livre-arbítrio ele é muitíssimo importante, né, para o homem, porque justamente nós utilizamos do livre-arbítrio para poder ter méritos. Sem o livre-arbítrio, se Deus não tivesse dado o livre-arbítrio ao homem, o homem não poderia ter méritos para alcançar justamente a bem-aventurança. É por conta do mérito que há uma hierarquia celeste. É por conta do mérito que Santa Teresinha, por exemplo, falava sobre o copo cheio, né, com água, né, e um copo vazio, né, a quantidade de graça que tem ali, né, o mérito de cada um, claro que com a lei da graça, aí o mérito ele começa a ganhar muitas nuances, né, devido às intenções de uma obra que é feita, né, com a caridade, né. Então, tem todas essas questões. Então, o livre-arbítrio ele existe e sem ele é impossível ao homem, né, justamente adquirir méritos. Então, o que acontece é que
Com o livre-arbítrio, essa possibilidade existe, mas sem ele, aconteceria de o homem estar já determinado, condicionado à própria circunstância, à própria algo já imposto para ele pelo próprio Deus. Então isso seria como que uma opressão, né? Isso não é um ato de bondade do próprio Deus. Então, muito pelo contrário, né? Deus deixa o homem livre para poder escolher e ele próprio ter mérito e ser glorificado, né, no céu, justamente devido a esse mérito que ele teve de assumir as responsabilidades, né, do uso da sua liberdade para poder alcançar salvação, né, no fim das contas, justamente com a ajuda do próprio Deus. Então, o que acontece é que o mau uso, né, do livre-arbítrio ele não exclui o fim último. O problema todo se dá no momento em que nós fazemos mais escolhas, porque aí é que o livre-arbítrio ele começa a ser mal utilizado, ou seja, o homem não utiliza essa capacidade que ele tem para o fim devido que o Criador destinou ele. Então ele começa a utilizar essa liberdade que ele tem de modo indevido. E é justamente aí onde surgem os problemas das relações humanas, né, de modo mais agravado, né, que é o mau uso da liberdade que o homem tem. Acontece que esse mau uso dos meios, né, para atingir o fim, ele não exclui o fim último. Deus vai julgar o mundo, quer você queira, quer não. Então, isso é uma questão metafísica, porque no fim das contas, o que acontece? E a finalidade das coisas ela é determinada pelo seu Criador. Então, assim como uma pessoa ela determina, né, a finalidade de um objeto que ela criou, por exemplo, né, um carro, né, um taco de golfe, né, essas coisas são determinadas pela pessoa que criou, assim também né, com relação à criação de todo o mundo. Deus que criou todo o mundo determinou que o fim da criação fosse a glorificação dele mesmo. Então, portanto, ele vai julgar o mundo segundo a sua verdade, segundo a verdade dele mesmo, e não segundo a verdade de qualquer outra pessoa, né? A nossa verdade é o que nós pensamos, né? É uma coisa muito objetiva. Aqui surge um ponto que é muito interessante, que é o desconcerto do mundo, do qual fala Camões, porque esse livre-arbítrio que o homem tem possibilita justamente esse mau uso da liberdade, e nesse mau uso da liberdade, os maus eles acabam sendo privilegiados em várias situações. É justamente o desconcerto do mundo, do qual fala Camões, que vou ler aqui para vocês um trecho dele que é muitíssimo bonito. Camões diz o seguinte: os bons vi sempre passar, no mundo graves tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos. Cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mal, mas fui castigado. Assim que só para mim anda o mundo consertado. Então Camões aqui ele fala algo muitíssimo interessante, especialmente no final do poema, que é esse desconcerto do mundo, que a todo instante um homem agia de modo justo, né? E para ele o mundo andava bagunçado, o mundo andava desconcertado, porque ele não era beneficiado de maneira alguma. Ao contrário, né? Ele olhava ao redor e via que as pessoas que agiam mal eram essas pessoas que eram ao mesmo tempo beneficiadas. Então ele ficava perplexo com isso, ao ponto em que ele se viu na situação de tentar agir mal para daí tirar um bem, porque ele via que todos faziam isso à sua volta e conseguiam fazer isso, conseguiam ter retorno. Então ele, quando age assim, para ele o mundo anda consertado, né? Para ele as coisas se impõem e ele é julgado segundo uma verdade objetiva. E aí ele vê esse desconcerto do mundo, né? Que é justamente um desconcerto que parece ser só para ele. A questão é que nós, quando olhamos essas coisas, quando olhamos essas situações no mundo, que são diversas, né, que nos aparecem no trabalho, na escola, nas relações humanas em geral, nós olhamos essas questões com um olhar muito restrito, porque o que acontece é que no juízo final se dará o Cristo total. E no Cristo total nós teremos duas coisas muito especiais que entram nesse assunto que nós estamos abordando, que é a seguinte: a primeira é que muitas pessoas que morreram desprezadas pelos maus, no juízo final hão de ser glorificadas na presença de todos os homens. Então, justamente para que elas possam recuperar a fama que elas não tiveram no mundo, ou que foram roubadas delas, né? Foram roubadas aos olhos do mundo.
E essa é justamente a glória dos santos, né, do qual ensina muito bem a doutrina da igreja. E uma segunda questão que entra aqui é a confusão dos maus, porque os homens que se passaram como justos, né, no mundo, eles hão de ser castigados, né, segundo as obras que eles fizeram, e esses homens que procuraram ser homens justos de modo falso, né, falsificando a virtude que eles tinham, querendo aparecer como homens justos, mas de fato não eram assim, eles verão se manifestar toda essa falcatrua deles a todo mundo, né? E à vista de todos, tudo o que ele fez de mal será revelado, tudo isso será colocado às claras, né? Todos os pecados ocultos que ele escondeu, todos os males que ele proporcionou, será tudo colocado às claras e ele será confundido pelo próprio mal que ele fez em oposição ao bem que ele aparentava ter, e essa confusão será o seu sofrimento, né? E aí então virá o seu castigo. Então, são duas coisas muito interessantes que nos fazem pensar sobre esse desconcerto do mundo, do qual nós olhamos com um olhar próprio. O ponto é que o nosso olhar é um olhar limitado, porque nós não temos acesso à história completa, à história humana. Nós não sabemos as intenções das pessoas, não sabemos o que vai se passar daqui a 100 anos, né? Não sabemos nem coisas do passado de modo perfeito, quanto mais o futuro. Então, tem muitas coisas que nós não sabemos, muitas nuances que não dão a nós a possibilidade de ter realmente uma ciência perfeita dos atos humanos. Então, o que acontece é que nós temos ainda, né, um conhecimento limitado, mas esse conhecimento de modo perfeito se dará justamente no Cristo total, porque o nosso olhar sendo um olhar limitado, o olhar de Cristo não é, porque ele está à parte da história, ele é eterno. Então, ele vê tudo, ele consegue julgar tudo com equidade. Então, nós devemos justamente ver as coisas como Deus as vê e não ficar limitados à nossa visão do mundo, né, que é uma visão muito restrita. Então, como isso é possível? Isso é possível justamente, né, tendo a doutrina perfeita, né, tendo a pureza doutrinal, né, seguindo a doutrina verdadeira da igreja, então tendo uma boa filosofia, né, tendo acesso a tudo quanto seja bom, belo e verdadeiro. Só assim nós teremos acesso, né, ainda que uma luz, né, desse Cristo total, nós teremos um pouco desse acesso que se dará justamente no juízo final. Então, com essas coisas, nós podemos ter um pouco de acesso ao Cristo total, ainda que de modo limitado. Perfeito, então, este é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comente aqui na descrição do vídeo o que você achou deste conteúdo, para que eu possa estar ciente se faço mais conteúdos como esse ou não. Peço também que você confira os links na descrição. Assine nossa newsletter, que mais conteúdos você encontra por lá. E se inscreva no canal também, insisto, se inscreva neste canal. Vocês veem os vídeos e seria muito bom que se inscrevessem também, porque me ajuda imensamente. Então, fico muito agradecido, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.